Sobre o Bruno Henrique, quando eu falo sobre ter uma relação saudável com o futebol, eu acho que faz parte de gostar de personagens, de ver alguns jogadores que atuam. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor jogador da melhor versão, foi o melhor jogador da melhor versão do Flamengo. Eu acho que, no fim das contas, ficar no pote 1 hoje significa muito mais uma vantagem de decidir em casa do que uma vantagem de poder pegar um adversário mais fraco nas oitavas de final. Isso também faz com que o importante do confronto seja muito aquilo que eu sempre digo que é importante no confronto, no sorteio do mata-mata: o caminho. O caminho. Saber se você vai precisar pegar 1, 2, 3, quantas potências do futebol você vai ter. Quantos brasileiros? Só para lembrar. Agora, se não me engano, os nomes que você falou, todos os times do pote 2 já foram campeões da Libertadores. É muito provável que o Boca Juniors esteja no pote 1 e é provável também que o Palmeiras esteja. Mas é isso. Todos do pote 2 já foram campeões da Libertadores. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui o corte do linha de passe pós-jogo. Flamengo 4, Alca 0. A imprensa exalta o Flamengo, elogiou demais Bruno Henrique e o futebol apresentado pelo Flamengo. Hoje sim, hein, galera? Tá merecendo o seu like, tá merecendo, sabe o quê? A sua inscrição no canal se você é Flamengo, porque o Flamengo jogou demais, cara, hoje. É isso aí. Foi 4 fora o baile, hein? Poderia ter sido 5, 6, mas tá bom demais, né? Eu tô contente. E você tá contente com o futebol apresentado pelo Flamengo hoje? Comente aqui, quero saber a sua opinião. As imagens do vídeo aqui são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar na descrição o link do canal ESPN como créditos. Galera, aproveitando, cara, a rodada de Libertadores da América e Sul-Americana, hoje tem 4 jogos da Libertadores e 6 jogos da Sul-Americana. No primeiro comentário fixado tem o link da 1xBet e o cupom MarcosFla. Com o nosso cupom você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Como funciona? Se você depositar 50, ganha 50. Se depositar 100, ganha 100 e assim por diante. Aproveite o cupom MarcosFla, tá no primeiro comentário fixado junto com o link da 1xBet. Dito isso, boa sorte e vamos aqui pro vídeo. Simbora! E Sampaoli hoje bem dividida também com o Bruno Henrique, afinal de contas foi um dos principais nomes dessa noite. Vitor Hugo também, muito bem, né? Já que falávamos da identificação do torcedor do Corinthians com a base, a torcida do Flamengo também tem enorme identificação com a base e o Vitor Hugo honrou hoje, jogou bola demais. Jogou bem. Só que o Flamengo está aí, na segunda posição, meus amigos. Situação dos potes nesse momento. O Flamengo com o Nacional do Uruguai, River Plate, Argentino Júnior, Galo e Atlético Nacional da Colômbia. Pote 2 esse, né? Podendo enfrentar nas oitavas de final o próprio Racing, né, que foi adversário. Votou o Flamengo na Recopa Sul-Americana. Antes de começar a Libertadores, o Furacão Atlético Paranaense, que seria a reedição da última final, e o Olímpia do Aguirre, que fez um ótimo papel nessa primeira fase. E amanhã, a depender do que aconteceu, o Palmeiras aí ganhando o pote 1, não ganhando pote 2. Pote 2 também. Então, perdendo. O Boca Juniors deve ser o pote 1 também, e ali a disputa pelo pote 2 com outros times. Muito fraco, é o preço, entre aspas, que o Flamengo vai pagar por um time que perde para esse Alcas no momento que perdeu fora de casa e também não ganha do Nublense fora de casa. O torcedor do Flamengo hoje sai muito feliz. Na entrevista do Bruno, você fala ali que ele fala bastante, é o grande personagem desse jogo de hoje. O torcedor sai feliz porque é difícil você desvincular a imagem de felicidade do torcedor do Flamengo ao ano mágico de 2019. E ele vê o Bruno Henrique esticando, acelerando, participando, servindo, construindo, sendo protagonista. Ele vê um Felipe Luiz muito bem hoje, muito bem Felipe Luiz hoje, daquelas bolas que ele joga, que a gente para e fala, sabe muito, com inteligência, hoje sem talvez esticar. O lado esquerdo foi meio déjà vu para... E pega esse déjà vu e ele vê o que ele gosta também, que é um jovem se firmando, jovem que já vinha bem. Só não foi melhor essa temporada porque passou um tempo longe do time por lesão. Vitor Hugo muito bem, o quarto gol dá para coroar essa atuação com o Bruno, com o Pedro servindo, que não acontecia, com o Vitor Hugo. Então, mexe nas melhores memórias do torcedor do Flamengo. E claro, um Flamengo, a gente está sempre debatendo aqui, né? Qual foi a melhor atuação pelas mãos de São Paulo? Quando que o Flamengo teve cara de São Paulo? Um Flamengo que, principalmente ali no primeiro tempo, para resolver a parada, tem cara de São Paulo, vertical, intenso, comprometido.
Ah, mas o nível do Alcas, alguém vai querer desmerecer. O nível do Santos também não é alto. A gente debatia que venceu, o São Paulo disse que estava próximo do que ele queria de posse de bola, de troca de passes, de que ele treinava, mas não construiu essa facilidade. O Flamengo tem condição de construir facilidade, muita facilidade, contra times de menor técnica. Então o Flamengo fez o que dele se esperava, com uma cara de São Paulo e conversando, dialogando com aquele Flamengo lá de trás. Quando você olha para o campo hoje, você tem o Vitor Hugo com o Wesley, o Everton Ribeiro pelo lado direito. Você tem, como disse o Breyer, Felipe Luiz, Bruno Henrique. Você tem a Arrascaeta pelo lado esquerdo. Muita troca de posição, muita movimentação, cada um puxando espaço, confundindo a defesa do Alcas, que é limitada, e abrindo. O campo se abre, Bruno Henrique acelera, alguém sempre servindo. O lance do quarto gol. Bruno Henrique vai achar o Pedro, atrai a marcação, confunde, serve o Vitor Hugo, que tinha roubado a bola lá na origem, deixado com a Arrascaeta esticar no Bruno Henrique. Então, a torcida do Flamengo no Maracanã, onde esse time tem sido mais forte, é o déjà vu que você falou, né, Breyer? Então, ela mexeu num potinho ali de boas lembranças, de vitórias, e há muito tempo esse torcedor está querendo resgatar, saber do Bruno Henrique, se ainda pode entregar. E você fala de Bruno Henrique, você fala de Libertadores, você fala de retomada, você fala de um novo trabalho, o Flamengo querendo ser mais forte. Vai pagar esse pote 2 aí pelo que não jogou em alguns momentos da fase de grupos. Mas hoje passa um recado muito interessante para o seu torcedor. Agora é uma questão de entender. Vai ser mais um jogo que daqui a pouco a gente vai pontuar aquele Flamengo do Alcas, teve cara de Sampaoli, ou vai ser a retomada de uma sequência? Eu acho, Paulo, que ele começou a ter algumas sinalizações quando ele tira Gabriel, disse que não vai ter problema de mexer com alguns medalhões, está chegando gente muito boa de qualidade daqui a pouco. Eu acho que talvez seja uma tendência muito mais de seguir isso de alguma forma positiva do que de agora ser algo muito fora da curva. São Paulo está testando, está mexendo, é o início de trabalho de São Paulo. Então o torcedor do Flamengo tem todo o direito de ficar muito animado com o que ele viu hoje. Eu acho que os jogos contra Santos e o jogo de hoje, ambos os jogos, do último e esse, não são jogos que servem para tirar uma conclusão do que esse time vai produzir. Mas você tira recados, né? Tem recados positivos. Sim. Mas eu quero ver esse elenco oferecendo uma sequência longa de jogos à altura do seu potencial. É a pergunta. Eu não vou entrar na polêmica do Bruno Henrique com a notícia do Mauro César. O Mauro César é um jornalista experiente que dá informações várias vezes corretas sobre o Flamengo. Ele não inventou a notícia, eu tenho certeza absoluta, né? Então, é para ser considerada. Não vou entrar na polêmica, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele não inventou a notícia, tenho certeza absoluta. Sobre o Bruno Henrique, quando eu falo sobre ter uma relação saudável com o futebol, eu acho que faz parte de gostar de personagens, de ver alguns jogadores que atuam. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor jogador da melhor versão, foi o melhor jogador da melhor versão do Flamengo desde a geração do Flamengo do Zico, que é o Flamengo de 2019, o Flamengo do Jorge Jesus. Eu gosto muito do Bruno Henrique e é muito bom ver o Bruno Henrique recuperando parte, pelo menos, da forma que o transformou nesse jogador, que é um jogador que depende muito da parte física, da velocidade, ele falava ali, da velocidade que ele conseguia atingir, da explosão muscular, também é como ele chega quando ele faz um pique nessa velocidade, com que força ele chega para finalizar, quanto ele aguenta do tranco para não cair, né? Então, acho que toda essa evolução do Bruno Henrique é muito positiva. Acho que o Bruno Henrique é um jogador que tem muito a cara do Flamengo, que representa muito o que é o Flamengo, a torcida do Flamengo, uma torcida nacional, uma torcida fanática, e eu, obviamente que se jogar mal eu vou criticar, mas eu torço muito para que esse cara consiga voltar a jogar o futebol que ele já mostrou um dia. Eu acho que é muito bom para o Flamengo e muito bom para o nosso futebol que consiga. E eu prefiro esperar, repito, para entender o que vai acontecer. Não acho que esse pote 2 ele é tão assustador como normalmente seria. Ele tem Atlético e River. E eu não gostaria de pegar o Atlético e o River de nenhum jeito no mata-mata logo cedo. Né? É muito melhor pegar o Racing do que pegar o River. Não, mas com o Flamengo na O Flamengo tem muita dificuldade com o Racing fora de casa. Mas eu acho que isso é uma coisa jogando bem, acaba não. São times incomparáveis quando a gente fala de qualidade. Muita dificuldade quando era melhor, inclusive. Tudo bem, perfeito. E vai decidir fora. Mas eu não acredito que isso vai persistir só pela camisa. A questão do decidir fora é importante também, né? Porque o Flamengo chega hoje a 23 jogos de invencibilidade como mandante na Libertadores. E vai viver uma situação que não tem sido a situação, porque o Flamengo tem sido sempre o primeiro colocado e feito uma das melhores campanhas. É ruim de pegar o Palmeiras. Um Fla-Flu é um jogo que vai definir fora. É um jogo cardíaco por tudo que vem acontecendo, mas eu não sei o que você pensa, Jean, já te tocando a bola. É óbvio que cair no pote 1 e decidir em casa é melhor, mas
eu acho que, olhando, por exemplo, alguns times tipo Olímpia, Racing, a gente vai ter no pote 2 equipes mais fortes que equipes do pote 1. Então, tem que esperar o sorteio para entender se isso foi uma coisa ruim ou não. É óbvio que o segundo lugar num grupo como esses é um fracasso para o time que tem um elenco como esse, que devia ter terminado em primeiro lugar nessa fase já. Eu tenho a impressão, assim, que, claro, considerando que o Palmeiras vá para o pote 1, vence o Bolívar amanhã, vai para o pote 1 e não para o pote 2. Porque se ele for para o pote 2, isso que eu vou falar nem faz sentido. O pote 2 é melhor que o... Porque eu acho que, nesse momento, você tem praticamente uma equivalência de forças entre o pote 1 e o pote 2. É muito parecido mesmo. Então, nessa altura do campeonato, quando você tem o Flamengo, o River Plate e o Atlético Mineiro no pote 2... No fim das contas, você ser primeiro colocado, olhando única e exclusivamente para o enfrentamento das oitavas, olha, dá quase na mesma, porque, eu repito o que eu disse ontem. Ontem, a gente, quando começou a Libertadores, a gente tinha como os 4 principais favoritos da competição, não me lembro a ordem, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Atlético Mineiro. Desses 4, 3 já estão no pote 2. Briga ainda para ficar no pote 1. Então, eu não consigo, sinceramente, olhar para os potes e dizer, não, o pote 1 é muito mais forte do que o 2. A diferença, de fato, e para muita gente essa é uma vantagem subjetiva, eu não acho que seja subjetiva, e aliás existem até estudos que comprovam que mesmo quando você tem a definição do mando do segundo jogo por sorteio e não por critério técnico, em geral, quem decide em casa leva uma vantagem. Estou falando, quando é por sorteio, porque claro que quando é por critério técnico, teoricamente, o melhor time tem mais chance de passar. Então, eu acho que, no fim das contas, ficar no pote 1 hoje significa muito mais uma vantagem de decidir em casa do que uma vantagem de poder pegar um adversário mais fraco nas oitavas de final. Isso também faz com que o importante do confronto seja muito aquilo que eu sempre digo que é importante no confronto, no sorteio do mata-mata: o caminho. O caminho. Saber se você vai precisar pegar 1, 2, 3, quantas potências do futebol você vai ter. Quantos brasileiros? Só para lembrar. Agora, se não me engano, os nomes que você falou, todos os times do pote 2 já foram campeões da Libertadores. Todos. Boa questão. Isso assim, não deve... Tô checando aqui. Não deve acontecer amanhã, porque é provável, muito provável que o Boca Juniors esteja no pote 1 e é provável também que o Palmeiras esteja. Mas é isso, todos do pote 2 já foram campeões da Libertadores. Sobre o Bolívar. Se o Palmeiras ganhar amanhã, eu vejo o Flamengo como adversário mais indesejável do pote 2, porque mesmo ainda estando numa fase de consolidação, é o atual campeão, é o time que chegou em 3 finais das últimas 4 edições e vai ganhando aos poucos corpo sob o comando do Sampaoli. São 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Então, parece que aquele jogo contra o Bragantino vai sendo um ponto fora da curva. Muito pelo resultado, porque desempenho, o Flamengo ainda oscila. Não é um Flamengo totalmente estável. Mas, em termos de resultado, de ter conseguido uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, o Sampaoli, aos poucos, vai colocando o time no caminho certo. E chegar com esse time no caminho certo, no mata-mata de Libertadores, é algo que impõe um respeito grande em todos os adversários. Então, o Palmeiras é hoje o adversário. Se o Palmeiras cai no pote 2, a gente tem uma divisão de forças ali mais equilibrada. Agora, comparando o Flamengo com o River e com o Atlético, pelo futebol que essas equipes jogaram até aqui, eu vejo que o Flamengo hoje impõe mais respeito se tratando de mata-mata de Libertadores. Assim, qual Flamengo? Porque eu acho que o Flamengo tem um dilema que é um privilégio na América. O Flamengo tem que encontrar o seu melhor jogo. Não, mas qual é o Flamengo com o seu melhor jogo é o maior candidato ao título. Qual é esse Flamengo da fase de grupos da Libertadores passada? Esse Flamengo da fase de grupos da Libertadores não vai ser campeão. O Flamengo com o Sampaoli jogando perto do que ele pode... Não, ele tá falando da passada. Não, da Libertadores passada. Qual era o Flamengo na fase de grupos? Também não havia parecido. Era muito parecido. Teve um caminho razoavelmente fácil. Sim. Até a final, né? E ganhou com todos os méritos e tal, mas não chegou perto do que pode. Eu acho que se o Palmeiras reencontrar o seu jogo, eu acho o Fluminense jogar um futebol melhor que ele pode jogar. Eu acho que o River esse ano, por mais que não tenha o nível desses times tecnicamente, mas é o time que também é melhor que o time do ano passado. Acho que o Atlético, se conseguir jogar um futebol competitivo como o Filipão costuma impor no mata-mata,
esse ano parece estar mais difícil. Para todo mundo que tem chance de ganhar o campeonato na prática. Por exemplo, o Racing, por exemplo, é zebra. Parece estar mais equilibrado. Mais equilibrado. Equilibrado. Em tese. A gente tem que esperar o mercado e tal. E esse equilíbrio, acho que muito pelo fato de o Flamengo estar muito longe do seu potencial máximo. Porque se tiver com potencial, ele é o principal Porque é candidato. isso que você falou. E assim, a vamos gente lembrar, não consegue né? olhar, mesmo para essa melhora, para esses resultados, a gente não consegue olhar para esse Flamengo e cravar que ele está no caminho, esse time está voando, esse time daqui a pouco vai estar no seu auge. Talvez a sim. questão é Não dá que, pra saber. tecnicamente, o time, independentemente de encontrar a sua melhor formação ou não, o time é tão forte e vai ser ainda mais forte. Porque a gente lembra, estão chegando reforços importantíssimos. Já estamos falando do melhor elenco da América do Sul, que pode não ter tido todo o seu potencial, certamente não teve o seu potencial todo em ação até agora, mas já é o melhor elenco e vai ser ainda melhor porque continua contratando jogadores de um nível que os seus rivais na Libertadores não têm capacidade de contratar. Então, é isso. Se a gente falou que muitas vezes o Flamengo ganha títulos atrás de títulos, ano após ano, ganhou esses títulos mais pela qualidade técnica dos seus jogadores do que pelo trabalho tático, do que pelo que os técnicos fizeram, Essa qualidade tá isso chegando vai de se novo. reforçar Balde. ainda mais. Aumentando. Agora, em julho, vai ser ainda mais forte. Agora, assim, a gente não tem acesso aos treinamentos, a gente tem acesso às informações, a gente tem os nossos colegas buscando informações que vêm de lá de dentro, mas a gente tem acesso total aos jogos. Sim. E, claramente, depois da fase ali que pintou como crítica, com muitos treinamentos e tal, que poderia ter desagradado o elenco, o Flamengo foi um arremedo físico contra o Bragantino, Sim. deu um passo à frente contra o Santos e hoje foi um outro time. Chegou num ponto alto, digamos assim, desde o fim da data FIFA. E o Bruno Henrique como símbolo máximo disso. O jogador que foi preservado, já alcançou aparentemente o nível ideal. E tem outros indícios que mostram que o Flamengo está caminhando como equipe. Então, hoje, por exemplo, fragilidade do Alcas à parte, um time que conseguiu finalizar 15 vezes no primeiro tempo. Teve um volume muito grande e, por outro lado, não deixou o adversário chegar perto da área. O Alcas finalizou 2 vezes só, uma delas... Nenhuma no gol. Bola no primeiro parada, tempo. nenhuma no gol. Então, o Flamengo que vinha sofrendo nos últimos 5 jogos uma média de 20 finalizações, hoje, sofrer menos de 10 já é um ponto interessante, principalmente de O Flamengo ganhar do Santos é uma obviedade. Tomar 2 gols do Santos não é uma Então, obviedade nesse esse é o momento. ponto. E por quê? Pelo que o Brenner fala, porque tá- concede muito a muitos isso. jogos. Sim. Concede, inclusive, naquele 3-0 do Grêmio. Repito, o Matheus Cunha foi melhor em campo. Então, hoje você inverte a lógica. Hoje você está sufocando, a bola em tese não está perto do seu gol. Você não está sofrendo. Ah, mas era o Alcas. Gente, a gente cansou de debater vitória do Flamengo contra times mais fracos e falar sobre desempenho. O Santos também é muito fraco. Não é o Santos gigante, a camisa de toda a história. O Santos atual é um time muito limitado. O Flamengo pega um Santos remendado, sem treinador, em crise, porta fechada, ninguém sabe o que vai Esse ser. Flamengo tomou um amasso do Cruzeiro no segundo tempo no Maracanã. Quase perdeu o jogo. Exatamente. Então, assim, eu vejo sim, estou com o Paulo. Tem uma. Não dá para responder se esse vai ser o Flamengo do mata-mata. O mata-mata começa daqui a 5 semanas. Até por um pedido dos clubes, né? Partida de O que é muito bom pro Flamengo. 2 e 3. Tem janela. Tem tempo. Tem janelas, informações da janela. Para o torcedor do Flamengo parece ser muito boas. Você tem tempo, você tem um trabalho que, se você não sabe se é o jogo do Alcas ou se é o jogo do Santos, ele está te dando algum indicativo de que não vai ser o jogo que você perdia para o Alcas fora de casa. Já é uma evolução. Você tinha sequência de resultado antes da parada da data FIFA. Você tinha questionamento sobre o ponto físico na semana passada. Hoje você tem um time que o Bruno Henrique acelerou, o Vitor Hugo roubou a bola do Arrascaeta e chegou para fazer o gol. Então, você tem indicativos, que é o que o Jean falou. Se antes ganhava, já no argumento porque tem bons valores individuais, se engrenar no coletivo, não interessa o pote 2. Não interessa porque você vai fazer o resultado em casa, você vai se Azar de quem tá defender no e o pote Flamengo provou ser isso. E a gente também aprendeu que a fase de grupos é um campeonato e o mata-mata 5 semanas outro. depois é Você outro tem toda a razão. campeonato. Tem toda a razão. E acho que é complicado se olhar 4-0 e falar, não, mas é porque o Flamengo... Eu ficaria preocupado se o Flamengo ganha de 1-0, remendado, aquele jogo, aquela tiriça, aquela nhaca, depois de um jogo contra o Santos, depois do atropelo do Red Bull Bragantino, você virar e falar, mas tem algo físico acontecendo para além do questionamento. Vamos ao intervalo, voltar. Daí, galera, o Flamengo voltou a jogar bem, cara. E a imprensa reconhece. Flamengo amassou literalmente o time do Alcas. Cara,
Que pena que a gente ficou em segundo lugar neste grupo, né, galera? A gente tinha tudo para ficar em primeiro lugar. Mas, até então, o Flamengo tinha feito uma campanha fraca nessa Libertadores da América. Mas, tudo indica que o time joga quando quer. No Campeonato Brasileiro é uma coisa. Na Libertadores e Copa do Brasil é outra coisa, galera. O Flamengo joga muito mais quando quer. Não sei se é coincidência, mas, cara, na moral, né? Contra o Fluminense, o Flamengo jogou muita bola pela Copa do Brasil. E hoje, cara, o Flamengo jogou muita bola contra o Alcas. Tá, não é parâmetro o time do Alcas. O time do Alcas é um time mais humilde, mais fraco. Só que jogou bola, cara. Os caras correram. Os jogadores do Flamengo hoje suaram, deram sangue em campo. Jogaram com raça, com amor à camisa, respeitando mais de 63 mil pessoas nas arquibancadas do Maracanã. Bacana, né, galera? É isso. É esse Flamengo que a gente quer ver, né, cara? Dando tudo de si, se esforçando, finalizando, criando, amassando o adversário. Cara, o Flamengo hoje jogou muita bola. Não importa o adversário, jogou bola pra caramba. O Bruno Henrique, o melhor em campo disparado, né? Como joga bola o Bruno Henrique, né? Quando ele tá bem fisicamente, não tem pra ninguém, né, cara? Ou o cara é veloz. É o Speed Wonder. Rapaz, eu tô contente com esse jogo, hein? O sorteio da Libertadores da América, galera, é quarta-feira que vem. Vamos conhecer o nosso adversário. O Flamengo tá no pote 2 e o Flamengo vai pegar um adversário do pote 1. E nesta quinta-feira tem mais jogos, cara. Caramba, hein? Como será? Tem Boca, que vai jogar nesta quinta-feira. Tem Palmeiras, que vai jogar nesta quinta-feira. Quem será que o Flamengo vai pegar no sorteio da Libertadores? Tô ansioso, hein? Vai ter react aqui no canal. Valeu, galera. Deixa o like aí para ajudar. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Tendo mais vídeos tops, eu trago aqui para vocês. Saudações rubro-negras. Fui!